as 12 lições que aprendi sobre intestino e alta performance. E se eu te dissesse que o órgão mais importante do seu corpo não é o cérebro? E se 90% da sua felicidade fosse produzida em um lugar que você provavelmente ignora todos os dias? E se uma simples mudança de 3 minutos pela manhã pudesse transformar completamente sua energia, foco e performance? Você está prestes a descobrir as 12 lições que aprendi com o Dr. Fernando Lemos, o maior especialista em intestino do mundo, que podem literalmente salvar a sua vida. E aviso, depois de assistir esse vídeo, você nunca mais vai ignorar o que acontece dentro de você. Aperte o like agora se você quer ter mais energia, foco e viver mais. E ative o sininho porque essa série vai mudar a forma como você vê sua saúde. Vamos começar. Antes de começar, preciso te contar uma história real que aconteceu no consultório do Dr. Fernando Lemos. Um casal chegou para a consulta. O homem, com cara de bravo, bateu na mesa e gritou: "Eu não aguento mais. Essa mulher não para de soltar gases à noite. É um tiroteio na madrugada." A mulher vermelha de vergonha. Eles estavam prestes a se separar por causa disso. 5 anos de casamento, destruídos por gases noturnos. Parece engraçado, mas não é. Esse casal estava sofrendo porque ninguém ensina o básico sobre como nosso intestino funciona. E sabe o que é pior? Provavelmente você também está cometendo os mesmos erros que quase destruíram esse casamento. Mas calma. Ao final desta série, você vai saber exatamente como resolver isso e muito mais. Primeira lição que mudou minha vida completamente. Seu intestino não é o segundo cérebro. Ele pode ser o primeiro. E aqui está o dado científico que vai explodir sua mente. 90% da serotonina é produzida no intestino. Isso mesmo que você ouviu. 90% da serotonina, o hormônio da felicidade, é produzida no seu intestino, não no cérebro. O cérebro produz apenas 10%. Durante décadas, médicos do mundo todo acharam que era 100% no cérebro. Imagine o choque quando descobriram isso. Sabe aquela pessoa que toma antidepressivo há anos e não melhora? Sabe por quê? Porque está tratando apenas 10% do problema. Se o intestino dela está destruído, de nada adianta bombardear o cérebro com remédios. Hoje, psiquiatras de ponta no mundo inteiro já entenderam isso. Eles não dão só antidepressivo, eles primeiro organizam a microbiota intestinal do paciente. E aqui vem a parte assustadora. Você tem 15 trilhões de micro-organismos vivendo permanentemente dentro do seu intestino. E durante o dia, entre a boca e o ânus, transitam 100 trilhões. É literalmente um planeta vivo dentro de você. O mesmo número de células do seu corpo é igual ao número de bactérias no seu intestino. E essas bactérias não estão ali só para formar cocô. Elas controlam sua energia, seu humor, seu foco, sua imunidade, seu peso e até suas chances de ter câncer. Hipócrates, o pai da medicina, disse 370 anos antes de Cristo. Todas as doenças vêm do intestino. E ele nem tinha ressonância magnética, nem colonoscopia, nem mapeamento genético. Como ele sabia disso? Hoje, a ciência está provando que ele estava certo. Doenças que nunca imaginamos que tinham relação com o intestino, agora sabemos que têm. Autismo crescendo explosivamente no mundo tem relação com microbiota intestinal. Depressão e ansiedade, o mal do século, relação direta com o intestino. Diabetes, psoríase, esclerose múltipla, intestino. E aqui está a pior notícia. A imensa maioria das pessoas do mundo vive em disbiose e nem sabe. O que é disbiose? É quando as bactérias ruins do seu intestino superam as boas. E você está numa batalha 24 horas por dia para manter o equilíbrio. Mas quase ninguém sabe como vencer essa batalha. Você acorda cansado todos os dias? Intestino. Cabelo fraco e quebradiço? Intestino. Barriga inchada e cheia de gases? Intestino. Depressão sem motivo aparente? Intestino. E a maioria das pessoas acha que é apenas assim mesmo, ou que está envelhecendo. Não!
Você está em desbiose crônica e seu corpo está gritando por ajuda. Agora presta atenção porque aqui vem o ritual matinal que vai mudar sua vida completamente. Segunda lição. O protocolo dos 600 ml de água em jejum. Você vai acordar amanhã e fazer isso. Não é opcional se você quer ter energia e foco. Enquanto você dorme, você perde 1 kg de água. Isso mesmo, 1 quilo. Através da respiração, dos fluidos do estômago e intestino. E se você ronca, perde 3 vezes mais. Você sempre acorda desidratado. Sempre. E o que é desidratação? São suas células murchas. Trilhões de células murchinhas. E célula murcha não funciona bem. O primeiro objetivo do dia é encharcar essas células para ter equilíbrio ao longo do dia. Agora vem o protocolo exato que você vai seguir. Entre 600 a 640 ml de água pura em jejum pela manhã. Água pura. Sem limão, sem nada. Apenas água. Espera 30 minutos sem comer nada. Por que essa quantidade específica? Estudos da União Europeia e estudos japoneses chegaram a essa conclusão científica. Os 5 benefícios imediatos que você vai sentir. Primeiro, você vai lavar e limpar o ácido produzido no seu estômago durante a noite. Você empurra o ácido do estômago para o duodeno e limpa completamente. Segundo, você estimula seu intestino a funcionar. Sai um aviso do estômago para o intestino que o cólon sigmoide tem que começar a se movimentar. É o reflexo gastrocólico. Pessoas que seguiram essa dica me dizem: meu intestino começou a funcionar perfeitamente. Terceiro, você melhora sua cognição nas primeiras horas da manhã. Fica mais ligado. Seus neurônios ficam mais ativados porque você aumenta o fluxo circulatório pelas carótidas que levam sangue do coração para o cérebro. Quarto, ativa o sistema linfático. Mulheres com edema nos membros, sistema linfático não ativado. Essa água ativa tudo. Quinto, melhora o metabolismo para controle de peso ideal. E aqui vai o desafio. Tome os 600 ml de água em jejum durante 21 dias. Apenas 3 semanas. Eu te garanto, você nunca mais na vida vai parar. É algo revolucionário. Ah, mas eu não consigo tomar 600 ml. Começa com 200 ml e a cada 3, 4 semanas aumenta 100 ml até bater os 600 ml. O Dr. Fernando Lemos contou que um dia teve que sair cedo para uma cirurgia e não tomou a água em jejum. Ele ficou lerdo o dia inteiro e ele é sempre muito ligado em tudo. Aí ele lembrou: eu não tomei minha água em jejum. Esse é um ritual sagrado, não negociável. Agora vem a terceira lição que a maioria das pessoas desconhece completamente. Você tem que se desverminar uma vez por ano. Obrigatoriamente. Todo mundo. E se você come muito japonês, frequenta a zona rural ou tem pet em casa, 2 vezes por ano. 92% das pessoas não sabem disso. E muitos médicos dizem que não é necessário. Estão errados. Você tem entre 8 a 9 metros de intestino delgado e 2 a 3 metros de intestino grosso. Se você coleta 3 amostras de fezes para exame, pode não pegar uma amostragem correta e dar negativo. O Dr. Fernando tem centenas de histórias reais de pessoas que ele apenas desverminou e a pessoa melhorou de tudo. Doenças cerebrais, pulmonares, vias biliares em adultos que não se desverminam. Teve um caso impressionante. Um paciente estava morrendo na UTI com diarreia incontrolável. O Dr. Fernando fez uma colonoscopia e encontrou uma infestação massiva de lombrigas. Bilhões de vermes se mexendo lá dentro. A pessoa nunca tinha tomado remédio de verme na vida. Diagnosticaram com a colonoscopia, trataram intensamente e a paciente teve alta da UTI. Os médicos já tinham desistido dela. A colonoscopia salvou a vida dessa pessoa. Então anota aí, vermífugo 1 vez por ano é obrigatório. Agora vem a quarta lição, que é um tabu gigantesco, mas que eu vou falar claramente porque você precisa saber. 95% da população mundial faz a higiene pós-defecação errada. Você limpa errado depois de fazer cocô. E isso está destruindo seu ânus silenciosamente. O ânus é um órgão, assim como o nariz, como a orelha. Ele só está escondido embaixo da calcinha e da cueca. Só isso.
Ele tem vasos, veias, artérias, inervação específica, uma microbiota própria que te protege. E de acordo com o que você faz, você acaba tendo doenças íntimas que as pessoas têm vergonha até de contar para o médico. O erro mortal que você comete: esfregar o ânus após defecar. Por que você esfrega tão forte? Coitado do ânus! O que ele te fez para você machucá-lo assim? A gente aprende desde criança. Esfrega, esfrega, olha o papel até ficar limpo, até não sair nada. Esfregue até machucar, até o papel sair branco. E eu vou te dizer algo chocante. Eu prefiro que você deixe sujo do que esfregar. Por quê? Porque quando você esfrega, você está machucando vasos sanguíneos, destruindo a inervação, a vascularização da região anal. Isso pode levar a hemorroidas, fissura anal, eczemas, dermatites e coceira anal incontrolável. O Dr. Fernando atende de 12 a 13 pacientes por semana com coceira incoercível na região anal. E a causa? Esfregar com força. Então, qual é a maneira perfeita de fazer a higiene pós-defecação? Você defeca, lava com água e sabão neutro, sabão de glicerina, e depois seca com uma toalha ou paninho encostando, não esfregando, encostando. Não adianta nada você lavar e depois esfregar com a toalha. O problema é o esfregar. Mas eu não posso lavar, não estou em casa, só tenho papel higiênico. O que faço? Aprenda a limpar batendo. Nem que você use 50 pedaços de papel, mas nunca mais faça o movimento de esfregar. Você está macerando, machucando a região anal. Leva um lencinho umedecido para o trabalho. Lencinho é vida. Mas tem um detalhe importante. Depois de usar o lenço umedecido, o ânus fica extremamente úmido. Você tem que secá-lo. Pega 2 ou 3 folhas de papel higiênico e seca encostando, porque não pode deixar a região anal úmida. E o chuveirinho? O chuveirinho é quase maravilhoso. O maravilhoso mesmo era o bidê. Todas as casas do mundo deveriam ter bidê. Sabe por que não tem mais? Porque os apartamentos e casas diminuíram. Na Itália, nas universidades tradicionais, todos os banheiros têm bidê. É a higiene perfeita. O chuveirinho é ótimo. Se você puder investir numa parte hidráulica do banheiro e instalar um chuveirinho, faça isso. Vale cada centavo. Você vai lavar com água e sabãozinho e está resolvido. Essa é uma dica de ouro que vai mudar sua vida e prevenir doenças sérias. Quinta lição: a posição correta para defecar. Sim, você também está sentando errado no vaso sanitário. A complexidade do nosso assoalho pélvico, toda a musculatura da região retoanal, é uma engenharia perfeita que nenhum ser humano conseguiria construir. O esfíncter anal tem que relaxar, o ângulo puboretal tem que abrir. É uma sincronização impressionante. E para isso funcionar perfeitamente, você precisa da posição correta. Primeira regra: você nunca pode sentar no vaso sanitário e jogar o corpo para trás. Se você senta assim, recostado, você errou. Você está prejudicando os ângulos da defecação. Segunda regra: você também não tem que ficar totalmente curvado para frente. O correto é ficar levemente inclinado para frente. Essa é a postura ideal. Terceira regra, especialmente para mulheres. Mulheres são 1000 vezes mais constipadas que homens. De cada 1000 mulheres constipadas, tem apenas um homem. Se eu perguntar aqui quem tem intestino preso, a maioria vai ser mulher. O Dr. Fernando tem mulheres que levam 15 dias para defecar. Tem pacientes que defecam apenas 2 vezes por mês. Tem uma paciente que defecava 1 vez por mês, a cada 30 dias. Se você defeca todo dia, levanta as mãos para o céu e agradece a Deus. Você é abençoado. Para quem quer dar uma ajudinha na defecação, coloque um banquinho, um elevador nos pés de 13 a 15 centímetros. Inclusive tem na internet, no Mercado Livre vendendo. Você levanta os 2 pés numa elevação pequena. Isso abre o ângulo puboretal e facilita o esvaziamento completo. Muitas pessoas dizem: doutor, eu defeco, mas não esvazio tudo. É porque esse ângulo não abriu. E sabe o que impede o ângulo de abrir? Tensão do trabalho. Problemas financeiros. Problemas de relacionamento. Isso causa uma contratura chamada anismo. A mente influenciando completamente o intestino. E por isso o ângulo não abre.
A elevação das pernas resolve isso. E aqui vem a dica de ouro, que as pessoas pagam para ouvir. Defecou e sai fora. Vaso sanitário. Não é local para ficar sentado. Não é lugar para ler jornal, atualizar rede social, criar conteúdo. Você está sentado num buraco, numa privada, forçando toda a musculatura do seu reto para baixo. O Dr. Fernando opera semanalmente pessoas com doença hemorroidária, prolapsada e prolapso de reto. O reto cai para fora. Um dos principais motivos? Ficar muito tempo sentado no vaso sanitário. Ele operou um paciente de 33 anos com prolapso hemorroidário de 4º grau, o máximo. O cara não era obeso, não tinha nada, mas ficava muito tempo no vaso sanitário. A doença hemorroidária de 1º grau evoluiu até o 4º grau por causa desse hábito. Defecou e sai. É simples assim. Agora anota essa 6ª lição que quase ninguém fala. A higiene do seu celular. Você sabia que seu celular é bilhões de vezes mais contaminado do que um vaso sanitário de banheiro público? Fizeram um estudo. Rasparam a frente e o fundo do celular e compararam com o raspado de uma privada de praça pública. O celular estava alguns bilhões de vezes mais contaminado. Por quê? Você coloca o celular no ouvido, fala com suor, deixa cair saliva, coloca nos cantinhos entre a capinha. É uma colonização gigantesca de bactérias, e são bactérias ruins. Você está contaminando mais do que imagina. Celular tem que ser higienizado uma vez ao dia, obrigatório. E nunca leve celular para o banheiro. É a coisa mais anti-higiênica do mundo. Você está pegando seu celular cheio de bactérias ruins, levando para o banheiro, contaminando mais ainda e depois colocando na sua cara, no seu ouvido. É um ciclo de contaminação absurdo. 7ª lição que vai salvar seu intestino. Os 6 hábitos que estão destruindo sua microbiota intestinal e você não sabe. Primeiro, excesso de açúcar. Açúcar alimenta as bactérias ruins, gera obesidade, disbiose, inflamação sistêmica. Já tem estudos científicos provando que a microbiota de quem é obeso é diferente da microbiota de quem é magro. Se você quer emagrecer, cuide do seu intestino. É uma condição indispensável para manter o peso ideal. Segundo, embutidos, salame, linguiça, bacon, presunto, peito de peru. São veneno gigantesco para suas bactérias boas. Embutidos são alimentos ultraprocessados que recebem conservantes químicos, substâncias para realçar sabor, para aumentar validade na prateleira. Bacon passa por processo de cura, recebe açúcar, nitrito, sal e defumação. É embutido. Peito de peru, que muita gente acha saudável, é embutido. Presunto, embutido. Mas o Dr. Fernando é totalmente equilibrado. Ele não é a favor de dizer nunca mais coma um doce ou nunca mais coma embutido. Extremos e fanatismo ninguém consegue sustentar por muito tempo. Se você gosta de um doce, pensa no doce que você mais gosta e come ele uma vez na semana, não todos os dias. Quer comer seu misto quente? Come uma vez por semana. Cuida para não ser recorrente todos os dias. Terceiro hábito destruidor, sedentarismo. Sedentarismo joga suas bactérias boas lá para baixo e alimenta as bactérias ruins. Quarto, falta de higiene do celular, que já falamos. Quinto, celular no banheiro, que também já falamos. Sexto, não se desverminar, que é crítico e já explicamos. E tem mais um que eu preciso falar, bebida alcoólica. Álcool sempre foi relacionado a pâncreas, a fígado, mas hoje a Organização Mundial da Saúde é clara. Não existe dose segura de álcool. Isso é forte. Sempre te disseram, pode tomar 2 a 4 doses por semana, 2 long necks de cerveja a cada 2, 3 dias. Vinho é bom para o coração. Não existe dose segura. Você não sabe o quanto o álcool vai agir nas suas células e ser precursor de uma célula que vai começar a se multiplicar de forma desordenada. E é assim que começa o câncer. Bebida alcoólica é um fator de risco gigante para câncer de intestino. Agora presta muita atenção porque essa próxima informação pode literalmente salvar sua vida ou a vida de alguém que você ama. 8ª lição que vai salvar vidas
Literalmente, o câncer de intestino é o segundo câncer mais comum em homens depois de próstata e o segundo mais comum em mulheres depois de mama. Ele já ultrapassou pulmão e útero, está crescendo de forma assustadora no mundo todo. E o pior, está crescendo explosivamente em pessoas jovens, pessoas abaixo de 49 anos. Pelé teve câncer de intestino, o jogador Roberto Dinamite teve, Emílio Surita teve, a cantora Simone do Balão Mágico teve, Preta Gil teve e recentemente faleceu. Chadwick Boseman, o ator do Pantera Negra, morreu aos 42 anos de câncer de intestino. 42 anos. E aqui vem a estatística que vai mudar sua vida. 90% dos casos de câncer de intestino com diagnóstico precoce são curáveis. Deixa que eu repetir porque isso é importante. 90% são curáveis. Hoje as pessoas dizem: ainda não descobriram a cura do câncer. Descobriram sim. A cura do câncer é o diagnóstico precoce. Mas vem o contraponto triste. 80% dos cânceres de intestino têm diagnóstico tardio. Já está com metástase no fígado, no pulmão, metástase loco-regional ao redor do intestino. As pessoas esperam demais, ignoram os sinais e quando descobrem, já é tarde. Então não espere pelos sintomas. Mas eu vou te contar quais são os sintomas de alerta para você procurar um médico imediatamente. Primeiro sintoma: alteração do hábito intestinal. O que significa? Mudou o modo que você defeca. Se você sempre defecou todos os dias e de repente começou a ter diarreia. Alerta: se você sempre defecou normal e começou a ficar constipado, preso, alerta. É uma mudança do padrão que dura 3 a 6 meses. Segundo sintoma: fezes em formato de fita. Fezes muito afiladas, finas como uma caneta. Claro que se você teve fezes afiladas uma semana, não significa que tem câncer. Mas se isso acontece por 90 dias, 6 meses, 180 dias, você tem que investigar. Fezes em fita significam que possivelmente tem uma obstrução dentro do intestino. O câncer vai fechando o intestino e quando as fezes passam por essa obstrução, elas são moldadas e saem em forma de fita. Terceiro sintoma: sangramento. Sempre tem que investigar. A maioria dos sangramentos são hemorroidas ou fissura anal, mas você tem que investigar. Quarto sintoma: anemia de causa desconhecida. Você está investigando uma anemia, ninguém sabe o que é, está tomando ferro, vitaminas e nada melhora. Pode ser um câncer no cólon ascendente no lado direito do intestino. Mas o mais importante de tudo não é esperar pelos sintomas. O mais importante é fazer o exame preventivo. Todo homem sabe que tem que fazer prevenção de câncer de próstata. Toda mulher sabe que tem que fazer mamografia e Papa Nicolau. Mas pouca gente sabe que aos 45 anos, não é 50, é 45 anos, todos temos que fazer a colonoscopia. 45 anos. Marca na sua agenda agora. Se você tem na família alguém com câncer de intestino de primeiro grau, avô, pai, irmão, você tem que começar aos 40 anos. E se você tem 30, 27, 22 anos, mas tem sintomas desses que eu citei, você faz agora, independente da idade. O Dr. Fernando atendeu uma moça de 22 anos com sintomas, fez a colonoscopia, salvou a vida dela. Se a Preta Gil tivesse começado aos 40 anos, ela teve diagnóstico aos 47, possivelmente poderia ter sido prevenido. E agora vem o segredo que todo mundo precisa saber. O principal fator de risco para o câncer de intestino são os pólipos intestinais. O que são pólipos? São verruguinhas que crescem no intestino com o passar dos anos. E cada vez mais esses pólipos estão aparecendo em pessoas jovens. O grande problema do pólipo, ele é assintomático. Você pode estar com 100 pólipos no seu intestino e não sentir absolutamente nada. E sabe o que acontece com o pólipo? Ele passa por um processo chamado displasia. Displasia de baixo grau, médio grau, alto grau, adenocarcinoma in situ e vira câncer. Pensa comigo. Se você faz a colonoscopia, o médico retira o pólipo na hora. Você vai tirar o pólipo que ia virar câncer. Às vezes um pólipo leva de 4 a 8 anos
para evoluir para um câncer, mas existem pólipos indiferenciados que podem evoluir mais rápido. O Dr. Fernando já fez colonoscopia e tirou 6 pólipos de um paciente. A pessoa ficou deprimida. Ele disse: "Não, fica feliz, nós retiramos um câncer de intestino, nós acabamos de salvar sua vida." Que sensação boa sair do exame e saber que está tudo limpo, que seu intestino está saudável. A principal queixa das pessoas sobre a colonoscopia não é o exame em si, porque o exame é indolor. Você toma uma sedação e dorme. O Dr. Fernando fala para os pacientes: "Boa noite, vai dar uma dormidinha, quando acordar a gente conversa." E quando a pessoa acorda, pronto, acabou. Só isso? Só isso. A reclamação é sobre o preparo. Nos 2 dias anteriores, você tem que tomar laxantes para limpar completamente o intestino. E o Dr. Fernando escuta muito: "Não é possível que em 2025 não descobriram algo para não ter que tomar esses laxantes." Mas não tem como. Para detectar a mucosa, o tapete do intestino, de maneira perfeita, para conseguir ver um pólipo de 2 milímetros, a sala tem que estar vazia. O intestino tem que estar limpo. Então faça bem feito o preparo que seu médico passar, porque é muito comum o paciente chegar e estar sujo. O Dr. Fernando publicou um vídeo que viralizou: "Erros de quem faz colonoscopia." Um deles é o paciente achar que vai enganar o médico e não fazer o preparo direito. A maioria faz o seguinte: toma até determinado ponto e pensa: "Acho que já está limpo." E para. E aí o preguiçoso trabalha em dobro. Vai ter que fazer tudo de novo. Passar pela anestesia de novo, preparo de novo. Isso acontece toda semana. Então siga à risca a orientação do seu médico. Faça o preparo completo. Porque não é bom para o médico, é bom para você, que vai poder detectar pólipos pequeninhos. Se retirar o pólipo, você evita o câncer de intestino. Essa é a grande lição que todo mundo precisa gravar. Existe um exame preventivo de intestino que tem que ser feito mesmo sem ter sintomas. A colonoscopia é uma sonda preta com uma luz na ponta e uma câmera. O médico faz o exame e fica olhando no monitor. Consegue retirar os pólipos por dentro do aparelho, sem precisar abrir a barriga. Cada vez que o Dr. Fernando tira um pólipo, ele diz para a equipe: "Um câncer a menos no mundo, 2 cânceres a menos no mundo." Retirar pólipos é o grande conselho de vida. E teve um caso impressionante que correu o mundo. Um paciente estava morrendo na UTI com uma diarreia incoercível, que não parava. Pediram para o Dr. Fernando fazer uma colonoscopia, mesmo o paciente não estando em bom estado geral. Ele fez, e tinha uma infestação de lombrigas, de ascaris. A pessoa nunca tinha tomado remédio de vermes ao longo da vida. No vídeo da colonoscopia dava para ver aqueles vermes se mexendo. Bilhões dentro do intestino. A pessoa estava sendo consumida por dentro. Diagnosticaram com a colonoscopia, passaram um protocolo intenso de tratamento. A paciente teve alta da UTI. Os médicos já tinham desistido dela. A colonoscopia salvou sua vida. O Dr. Fernando já tirou palito de dentro do intestino durante colonoscopia. Corpo estranho, palito que a pessoa engoliu e poderia ter causado perfuração. A colonoscopia é um exame diagnóstico e terapêutico ao mesmo tempo. Pensa comigo, você faz uma mamografia e descobre um nódulo. Você tem que fazer cirurgia depois para tirar o nódulo. Faz uma ecografia e descobre um cálculo na vesícula. Tem que operar. Mas na colonoscopia, descobriu o pólipo, tira e na hora. O paciente sai de lá caminhando depois de 30 minutos, curado, sem barriga aberta, sem sentir nada. Dormiu, acordou, ou resolveu ou não tem nada. Nona lição, e essa vai resolver o problema daquele casal que quase se separou. Como vencer a batalha dos gases. A maioria das pessoas acha que gás é só fermentação dos alimentos pelas bactérias. Claro que tem fermentação, mas a imensa maioria dos gases tem a ver com o que entra pela sua boca e hábitos errados. Primeiro hábito de ouro para melhorar gases e melhorar sua vida. Mastigue 5 vezes antes de engolir. Sabe qual é a média do brasileiro? 2 vezes. Essa é uma pergunta clássica de prova na faculdade de medicina.
Onde começa a digestão no corpo? É na boca, não é no estômago. Mas a imensa maioria das pessoas do mundo começa a digestão no estômago, porque engole tudo sem mastigar. Nós temos enzimas como a petialina na língua, que só é ativada quando você mastiga 4 a 5 vezes antes de engolir. Quem come rápido tem tendência enorme para formar gases e fica com barulho na barriga, borborigmus, que é gás retido. Segundo hábito, não coma e não beba ao mesmo tempo. Nosso estômago não sabe trabalhar com sólidos e líquidos juntos. Uma digestão normal leva 1h30. Uma digestão misturada com líquido leva 3 a 4 horas. Quer tomar água? Tome 15 minutos antes de comer ou 15 minutos depois. Terceiro hábito, não converse demais enquanto você come. Às vezes você faz uma reunião, um almoço em família, tudo bem. Mas na maioria dos dias não tenha muita conversa durante a alimentação. Chama-se aerofagia. Você está comendo, conversando e engolindo muito ar. Ainda mais quem tem problema de digestão e gases. Quarto hábito, não deite logo depois que você come. No mínimo meia hora tem que esperar para deitar. Porque deitar é ruim para a digestão e ruim para a formação de gases. Quinto hábito, todos nós, depois de 40 anos, até antes, temos que ter 210 minutos de atividade aeróbica por semana. Divide por 7 dias, dá meia hora por dia de caminhada. Isso ajuda muito na parte dos gases. E mais, quem tem problema com gases, almoçou, faz 5 minutinhos de caminhada. Sexto hábito, crítico, nunca coma depois das 21 horas. Nossa digestão não foi feita para trabalhar à noite. A noite foi feita para dormir. O que é o sono? O sono é um coma induzido. Enquanto você está dormindo, seu coração está batendo no mínimo possível. Seu pulmão está se hiperinsuflando no mínimo possível. Para quê? Para regenerar todo o seu corpo. É uma regeneração celular completa. Por isso o sono é tão importante para a digestão e para a microbiota intestinal. Já estão incriminando pessoas que dormem pouco em relação à má qualidade da microbiota intestinal. E isso reflete em todo o corpo. Então não jante tarde. Isso tem que ser esporádico. Organize-se para comer antes das 21 horas. 10ª lição que pouquíssima gente sabe. O lado certo para dormir. Se você tem qualquer problema digestivo, refluxo, azia, queimação, você tem que dormir no lado esquerdo. Por quê? Tem toda uma conformação dos ângulos do estômago para não voltar o ácido para o esôfago. Não é bom dormir de barriga para cima, nem para o lado direito. Decúbito lateral esquerdo. Esse é o modo correto. 11ª lição. E essa vai chocar muita gente. A verdade sobre a carne vermelha e o câncer de intestino. Sempre nos ensinaram que carne vermelha é um fator de risco gigante para câncer de intestino. A orientação clássica é entre 500 a 700 gramas por semana, no máximo 2 bifes grandes. Mas tem muita coisa na medicina que a gente aprende e vai repassando como um papagaio sem parar para estudar. Vamos aos fatos. Primeiro, o consumo de carne vermelha de 1970 para cá tem caído e o câncer de intestino inversamente tem aumentado. Já para pensar nisso. Segundo, sabe quanto é o consumo de carne per capita por pessoa no Brasil durante o ano? 24 quilos em todo o ano, cerca de 2 quilos por mês. Argentina, 38 quilos por ano. Hong Kong, 137 quilos por ano. E Hong Kong não tem muito câncer de intestino. No Brasil já chegou a ter 42 quilos de consumo por ano. Agora estamos em 24. E alguns estudos sugerem que desses 24, a carne vermelha fica entre 18 e 19 quilos apenas. E de onde surgiu então essa história de carne vermelha causar câncer? Em 2012, teve um encontro em Lyon, na França. Juntaram 21 médicos que se intitularam especialistas. E nenhum era especialista de fato. Eles analisaram 800 estudos observacionais, que não são estudos com evidência científica forte, e por algum motivo foram excluídos 774 dos 800 estudos. Deixaram apenas 26. E aqui vem o detalhe. 1/3 desses médicos experts eram vegetarianos e veganos.
Nada contra quem é vegetariano ou vegano, mas isso já é um viés gigantesco. Muita gente bateu nesse encontro porque dentro dos 700 e poucos estudos que foram retirados, a maioria mostrava benefícios da carne vermelha. Em 2019, saiu um estudo sensacional de 3 milhões de pessoas sendo observadas nos Estados Unidos e não mostrou correlação de carne vermelha com câncer de intestino. E tem mais, a carne vermelha tem tantos benefícios. A carne vermelha é rica em glutamina, que é o principal suplemento para o intestino. A glutamina, junto com a glicina que tem na carne vermelha, elas fecham o leaky gut, a permeabilidade intestinal que pode gerar uma série de doenças. A carne vermelha tem uma quantidade de aminoácidos de alto valor biológico gigantesca. A gordura da carne vermelha tem ácido linoleico, que é um anticâncer. Em março. O Março Azul é o mês de prevenção do câncer de intestino. Todos os anos chamam os coloproctologistas com maior evidência no Brasil para falar sobre fatores de risco. O Dr. Fernando Lemos foi o único coloproctologista do Brasil que, quando falou sobre fatores de risco, não citou a carne vermelha. Muitas pessoas questionaram, e ele tem muitas explicações para não citar, mas vamos deixar claro. Embutidos, sim, são vilões. Bacon processado, salame, linguiça, presunto, esses sim são fatores de risco. Mas carne vermelha de qualidade, com moderação, tem benefícios. 12ª lição. A lição da empatia e dos pequenos hábitos. O Dr. Fernando Lemos foi entrevistado pela Band News TV no programa Empresários de Sucesso. O entrevistador perguntou: como o planeta intestino ganhou 5 continentes de maneira tão rápida? E a resposta tem 4 pilares. Primeiro, direção de Deus em tudo que ele faz. A maioria dos cirurgiões não são religiosos. Ele não consegue nem entender como não são. Ele é evangélico, respeita todas as religiões, mas não consegue dissociar Deus do trabalho dele. Como é possível ter tanta evidência morando numa cidade de 40 mil habitantes? Como foi eleito 2 anos seguidos pelo Prêmio Best o médico mais influente e lembrado do Brasil? Ele não consegue explicar sem Deus. Segundo, ele fala sobre temas de interesse de todas as pessoas do mundo. São temas áridos, mas que todo mundo quer saber. Todo mundo defeca, todo mundo faz higiene, todo mundo tem intestino. Terceiro, ele consegue se expressar numa linguagem simples que o público leigo entende. Médico tem dificuldade com isso. Nós só falamos termos técnicos a vida toda. Em vez de inchaço, falamos edema. Em vez de abrir barriga, falamos laparotomia. Em vez de vermelhidão, falamos hiperemia. E outros médicos falam termos técnicos porque acham bonito. Mas quanto mais o paciente consegue compreender o que você fala, mais ele adere ao tratamento. Quarto, empatia. O Dr. Fernando pensa assim: as pessoas hoje em dia passam muito mais tempo no mundo digital do que no mundo físico. E as pessoas já conseguem saber quem está trazendo informação realmente relevante, quem realmente quer o bem delas. Os enganadores da internet vão acabar. Ele afirma isso. Um exemplo engraçado. Em 2006, um cara foi no consultório dele e vendeu uma assinatura da revista Quatro Rodas. Ele não era vendedor da Quatro Rodas. Ele enganou o Dr. Fernando. Nunca recebeu a revista. Depois começou aquela história de ligarem dizendo: estou aqui com seu filho, deposita 20 mil pirélares agora, senão vou matar. Hoje todo mundo sabe que isso é golpe. E como as pessoas estão muito ligadas nas redes sociais, você já consegue ver quem é de verdade. O Dr. Fernando sempre foi muito empático com seus pacientes. Ele nunca dá uma medicação para um paciente que não daria para um familiar que ele gosta. Ele nunca indicaria uma cirurgia para um paciente que não indicaria para um familiar. Já aconteceu de ele abordar colegas médicos e perguntar: você daria essa medicação para um familiar seu? Não, não daria. Você indicaria essa cirurgia? Não sei. Então por que você indicou? Empatia. E a filosofia final, que resume tudo: pequenos hábitos chegam em grandes mudanças. Nunca inverta essa ordem. Não comece querendo grandes mudanças na sua saúde. Comece com pequenos hábitos. Você come doce todos os dias? Coma 4 vezes por semana.
depois diminui para 3. Você não toma 600 ml de água? Toma 100 ml de manhã em jejum. É sedentário? Comece com 2 vezes por semana de atividade física. Depois aumenta para 4, 5 vezes. Estudos mostram: atividade física 4, 5 vezes por semana diminui 40% o risco de problemas cardiovasculares e câncer. Com 2 vezes por semana já tem melhora de 19%. Não faz nada? Comece com 2 vezes. Pequenos hábitos vão somando. E esses pequenos hábitos vão fazer a completa diferença na sua vida. A saúde é o bem mais precioso que você tem. Quando a vida vai passando e você passa por algumas situações, você acaba vendo que só o que importa é a saúde. Não adianta nada você descobrir que está com câncer terminal e ter R$1 bilhão na conta. Não adianta nada ter todo o dinheiro do mundo se seu filho tem um problema de saúde grave. Steve Jobs tinha todo o dinheiro do mundo. Um câncer de pâncreas terminal foi diagnosticado nele. Nenhum dinheiro salvou. Tem coisas que não tem como prevenir. Mas tudo que nós podemos empreender de pequenos hábitos de saúde, devemos fazer. E o segredo está nos pequenos hábitos. Não grandes mudanças. Pequenos hábitos que vão se somando. 600 ml de água pela manhã. Desverminar uma vez por ano. Limpar o ânus. Batendo, não esfregando. Sentar corretamente no vaso. Mastigar 5 vezes antes de engolir. Não beber durante as refeições. Caminhar 5 minutos após o almoço. Não comer depois das 21 horas. Dormir do lado esquerdo. E aos 45 anos, fazer a colonoscopia. Essas 12 lições podem salvar sua vida, literalmente. E agora você tem uma responsabilidade. Compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você ama. Porque o que você aprendeu aqui pode salvar a vida de um pai, de uma mãe, de um amigo, de um filho. Intestino saudável. Vida saudável. Intestino doente. Corpo e mente doentes. Você escolhe. Agora vamos mergulhar mais fundo em algo que todo mundo tem, mas ninguém fala. A verdade nua e crua sobre a halitose. O mau hálito que destrói relacionamentos, carreiras e autoestima. Uma cirurgiã dentista fez uma pergunta ao Dr. Fernando Lemos que resume o drama de milhões de pessoas. Doutor, meus pacientes aparecem com frequência relatando mau hálito. Eu verifico a saúde periodontal, faço orientação de higiene, mas quando tentamos de todas as formas odontológicas e não tem sucesso, será que o intestino pode estar causando isso? E a resposta é sim, mas não da forma que você imagina. A maioria das pessoas acha que a halitose é só por causa de refluxo, ácido do estômago que retorna e dá mau hálito. Pode ser um fator. Pode ser. Talvez quase metade dos pacientes com halitose, se você trata refluxo gastroesofágico, azia, queimação, hérnia de hiato, a pessoa melhora substancialmente do mau hálito. Isso é indiscutível. E disbiose intestinal tem relação com mau hálito também. Mas não é um fator tão direto quanto gostaríamos. As principais causas de halitose, retirando as causas odontológicas, são as bactérias da língua. Do meio para o fim da língua, na base da língua, temos umas criptas, umas aberturinhas, as papilas gustativas. Entra alimento ali dentro e fica acumulado. Isso forma a saburra, aquela coisa branca na língua. E isso não é tão fácil de resolver. Uma das principais soluções é hidratar muito bem a pessoa ao longo do dia. Lembra da fórmula? Pega o seu peso e multiplica por 0,3. Esse é o número de litros de água que você tem que tomar por dia. 70 quilos? 70 e 0,03 é 2,1 litros por dia. E fazer a limpeza da língua. Existem materiais específicos que limpam essa saburra. É como se fosse um arco. Você coloca no fundo da língua, coloca a língua para fora e puxa nessa posição 3 vezes apenas, de manhã. Não fazer com muita força. O Dr. Fernando tem visto pessoas que machucaram a língua e começaram a perder o paladar por fazer com muita força. Então, para a halitose, hidratação um pouco mais do que o normal, limpeza da língua e procurar um especialista em estômago, um gastro, para investigar refluxo, principalmente o refluxo noturno.
Quase todos nós temos algum refluxo noturno, mas tem pessoas que têm refluxo noturno muito maior do que o normal. Isso é detectado por pH-metria e manometria, exames um pouco invasivos e chatos de fazer, mas que detectam quanto de ácido está retornando para cima. E aqui vai outra dica de ouro. Sabe qual é o lado certo de dormir para quem tem problema digestivo? Lado esquerdo. Já falamos disso, mas vou reforçar. Tem toda uma conformação dos ângulos do estômago para não voltar o ácido para o esôfago. Para quem tem qualquer problema digestivo, não é bom dormir de barriga para cima nem para o lado direito. Decúbito lateral, esquerdo. Esse é o modo correto de deitar. Agora vamos falar de algo que transformou a vida de milhares de pessoas. Como o intestino está relacionado com doenças de pele. A mesma cirurgiã dentista que perguntou sobre a litose também trabalha com harmonização facial e recebe muitos pacientes com vitiligo. E ela perguntou: Doutor, é verdade que a disbiose intestinal tem relação com doenças autoimunes, como o vitiligo? E aqui vem uma explicação que vai mudar a forma como você enxerga seu corpo. A cascata inflamatória. Presta atenção porque isso é importante para a vida. Você come doce todos os dias. Come porcaria todos os dias. Você vai começar a produzir uma coisa chamada radical livre. Tudo que falar em radical livre é ruim. Se não quiser entender muito, só lembra, radical livre é ruim. Está oxidando seu corpo. Açúcar é inflamatório. Fast food é inflamatório. Mortadela, salame, linguiça todos os dias. Inflamatório. O corpo vai ter que dar um jeito de produzir antioxidantes. Vários órgãos produzem antioxidantes. E eles vão lá e vão se ligar com esses radicais livres. Formou 100 radicais livres? O corpo produz 100 antioxidantes e vai lá bloquear. Mas se você começar a consumir demais todos os dias essas coisas ruins, ou ter péssimos hábitos diários, o corpo não consegue produzir antioxidante suficiente para inibir esses radicais livres. Aí começa a ativar uma cascata inflamatória no nosso corpo. Isso gera o que chamamos de estresse oxidativo. Começa a lesar células. Células formam tecidos. Tecidos formam órgãos. Quando você está com essa cascata inflamatória sempre ativada, não faz atividade física, só come bobagem, só come porcaria, só come corantes. Começa a acontecer uma coisa no intestino chamada permeabilidade intestinal. O nosso intestino delgado tem células chamadas enterócitos. Eles têm que estar sempre fechados, lacrados, selados, mas com a cascata inflamatória eles começam a abrir. Chama-se leaky gut, intestino permeável. E aí começam a entrar coisas que não eram para entrar na corrente sanguínea. Alimentos não digeridos. Bactérias que não eram para entrar. Toxinas. Isso causa um processo inflamatório em todo o corpo. E uma das coisas que ataca é a parte dermatológica, a pele. Começaram a ver que esse estresse oxidativo pode levar a diabetes tipo 2, problemas cardíacos, esclerose múltipla, lúpus eritematoso sistêmico, psoríase, rosácea. Quantas pessoas com problemas de pele porque têm um intestino permeável? E também está sendo citado o vitiligo. Porém, e aqui é importante ser honesto cientificamente, psoríase e rosácea têm documentos científicos fortes para dizer que tem relação total com permeabilidade intestinal. Vitiligo tem relatos, mas ainda não podemos bater na tela e dizer o vitiligo é 100% por causa da disbiose. Mas tem como remediar? Sempre tem. Tem pessoas que demoram para chegar no tratamento correto, mas sempre tem. Você começa a mudar hábitos alimentares, introduz probióticos, arruma a suplementação. O Dr. Fernando é apaixonado por glutamina. Se perguntarem para ele qual o melhor suplemento para o intestino de todos que existem, ele responde sem pensar: glutamina. Só não pode usar quem tem câncer diagnosticado, porque a glutamina pode alimentar algumas células cancerígenas. Mas para intestino, glutamina é o melhor que existe. Então sempre tem como melhorar. Tudo começa pelo intestino, pela disbiose, e aqui vem uma história aterrorizante que o Dr. Fernando contou. O caso do celular que era mais sujo que um vaso sanitário. Fizeram uma pesquisa,
Pegaram o celular, rasparam a frente e o fundo e compararam com o raspado de uma privada de banheiro público de praça. Sabe o resultado? O celular é alguns bilhões de vezes mais contaminado do que o vaso sanitário. Bilhões! Você tem medo de sentar num vaso sanitário de praça pública, mas coloca o celular na sua cara o dia todo. Por quê? O celular fica no seu ouvido. Você fala com suor. Larga saliva no celular. Isso abafa. Você coloca nos cantinhos entre a capinha e o celular. É uma colonização gigantesca de bactérias. Celular tem que ser higienizado uma vez ao dia. Obrigatório. E aqui vem o pior. As pessoas levam celular para o banheiro. Essa é a coisa mais anti-higiênica do mundo. Você está pegando milhões de bactérias ruins do banheiro, colocando no celular e depois colocando o celular na sua cara, no seu ouvido. Você está se contaminando constantemente. E essas bactérias vão para onde? Para o seu intestino. E começa todo o ciclo de novo. Disbiose, inflamação, permeabilidade intestinal, doenças. Então anota as regras de ouro. Higienize seu celular uma vez por dia. Nunca leve celular para o banheiro. Agora vamos falar de algo polêmico que divide opiniões no mundo médico. A desverminação. O Dr. Fernando bate muito nesse assunto, não para discutir, mas para ensinar médicos do mundo todo. Pessoas que não se desverminam com a frequência certa têm tendência para ter disbiose. E a maioria dos médicos do mundo diz: não é necessário tomar remédio para vermes. Errado. Remédio para vermes tem que ser tomado obrigatoriamente uma vez no ano. Todo mundo. E quem consome muita comida japonesa, ou frequenta a zona rural, ou tem pet em casa, animal de estimação, tem que ser 2 vezes no ano. O Dr. Fernando faz uma vez por ano, a esposa dele faz 2 vezes por ano porque eles têm um cachorrinho. As pessoas dizem: mas eu tenho que fazer exame de fezes primeiro? Não necessariamente. Você tem entre 8 a 9 metros de intestino delgado e 2 a 3 metros de intestino grosso. Às vezes você coleta 3 amostras de fezes e não está uma amostragem correta. Vai dar negativo mesmo tendo vermes. O Dr. Fernando tem tantas histórias de pessoas que ele apenas desverminou e a pessoa melhorou de muita coisa. Estão descobrindo cada vez mais doenças em adultos, cerebrais, pulmonares, vias biliares, relacionadas a não se desverminar. Teve aquele caso impressionante do paciente na UTI que estava morrendo com diarreia incontrolável. Fizeram a colonoscopia, infestação massiva de lombrigas. A pessoa estava sendo consumida por dentro. Nunca tinha tomado remédio de vermes na vida. Trataram intensamente. A paciente teve alta da UTI. A colonoscopia salvou a vida dela. Então aqui é um conselho de vida. Uma vez no ano, obrigatório. 2 vezes no ano se você preenche os critérios. Come muito japonês, frequenta a zona rural, tem pet em casa. Agora vamos falar de algo que ninguém te ensina, mas que todo mundo precisa saber. Como a mente influencia diretamente o seu intestino. Você sabia que tensão do trabalho, problemas financeiros, problemas de relacionamento podem causar uma contratura muscular no seu intestino? Chama-se anismo. O que acontece? O ângulo puboretal, que precisa abrir para você defecar completamente, não abre por causa do estresse. Muitas pessoas dizem: doutor, eu defeco, mas não esvazio tudo. Fica aquela sensação de que ainda tem mais. É porque o ângulo não abriu. A mente está travando seu intestino. Ansiedade e depressão, que estão explodindo no mundo, têm relação direta com o intestino. Lembra, 90% da serotonina é produzida no intestino. Se o intestino está doente, a produção de serotonina cai. Se a produção de serotonina cai, você entra em depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Hoje, psiquiatras de ponta não dão apenas antidepressivo. Eles primeiro organizam a microbiota intestinal. E tem mais, o sono. Pessoas que dormem pouco têm má qualidade da microbiota intestinal. O que é o sono? O sono é um coma induzido. Enquanto você dorme, o coração bate no mínimo possível. O pulmão trabalha no mínimo possível. Para quê?
para regenerar todo o seu corpo. É uma regeneração celular completa. Por isso, médicos intensivistas colocam pacientes em coma induzido, para o corpo se restabelecer, deixar só os órgãos mais importantes trabalhando e fazer uma regeneração total. Seu sono é isso, uma regeneração diária. Se você não dorme bem, seu intestino não se regenera, suas células não se regeneram. E começa todo o ciclo: disbiose, inflamação, doenças. Então, cuide do seu sono, cuide da sua mente, cuide dos seus relacionamentos. Tudo isso impacta diretamente no seu intestino. E o intestino impacta em tudo no seu corpo. Agora vamos falar de algo que pode estar acontecendo com você neste exato momento. Os sinais de que você está em disbiose crônica e nem sabe. Presta atenção nesses sintomas. Você acorda cansado todos os dias, mesmo dormindo 8 horas? Disbiose. Seu cabelo está fraco, quebradiço, caindo mais do que o normal? Disbiose. Sua barriga está sempre inchada, distendida, cheia de gases? Disbiose. Você tem gases constantes que te incomodam e incomodam as pessoas ao redor? Disbiose. Você tem mudanças de humor sem motivo aparente? Fica irritado, triste, ansioso do nada? Disbiose. Você tem dificuldade para emagrecer mesmo fazendo dieta e exercício? Disbiose. Sua pele está com problemas. Acne, eczema, ressecamento, coceira? Disbiose. Você tem dores articulares sem causa aparente? Disbiose. Você fica doente com frequência? Gripes, resfriados, infecções? Disbiose. Sua imunidade está baixa porque 70% do sistema imunológico está no intestino. Você tem desejos intensos por açúcar e carboidratos? Disbiose. São as bactérias ruins pedindo comida. Você tem dificuldade de concentração, memória fraca, névoa mental? Disbiose. A maioria das pessoas tem vários desses sintomas e acha que é normal ou que está envelhecendo. Não é normal. Você está em disbiose crônica. Suas bactérias ruins estão dominando as boas e seu corpo está gritando por ajuda. Mas a boa notícia? Tudo isso pode ser revertido. Com as 12 lições que você está aprendendo nesta série, você tem o poder de transformar completamente sua saúde. 600 ml de água em jejum. Desverminar uma vez por ano. Higiene correta do ânus. Posição correta para defecar. Mastigar 5 vezes antes de engolir. Não beber durante as refeições. Não comer depois das 21 horas. Dormir do lado esquerdo. Evitar açúcar e embutidos em excesso. Fazer atividade física 4, 5 vezes por semana. Cuidar do sono. Cuidar da mente. E aos 45 anos, fazer a colonoscopia, que pode salvar sua vida. São pequenos hábitos, mas pequenos hábitos chegam em grandes mudanças. E você está prestes a descobrir nas próximas partes desta série ainda mais segredos sobre como o intestino controla literalmente todo o seu corpo. Agora vamos entrar em território ainda mais profundo e revelador. Como o intestino está conectado com o que a medicina moderna está descobrindo sobre doenças que achávamos não ter nada a ver com digestão. E aqui vem uma revelação que vai chocar você. Autismo crescendo explosivamente no mundo tem relação com microbiota intestinal. Nunca se imaginou que essa quantidade tão grande de nascimentos de crianças autistas poderia ter relação com a alteração da microbiota intestinal. Doenças autoimunes como esclerose múltipla, relação com o intestino, doenças inflamatórias intestinais, obviamente relacionadas. Diabetes tem relação com o intestino. Psoríase, relação com o intestino. Depressão, o mal do século, relação direta com o intestino. Ansiedade explosiva no mundo todo? Intestino. Hipócrates disse 370 anos antes de Cristo. Todas as doenças vêm do intestino. Ele não tinha nenhuma tecnologia. Como ele sabia? Hoje a ciência está provando que ele estava certo. Mas vamos falar de algo ainda mais específico e prático.
Por que médicos estão morrendo cedo e o que isso tem a ver com você? O Dr. Fernando revelou algo chocante. Médico é a profissão que mais morre cedo no mundo. E a maior incidência de suicídios de profissão do mundo é médico. Por quê? 3 motivos principais. Primeiro, sobrecarga gigantesca de trabalho. Chega um momento que o motor pifa, é o famoso burnout. E quem mais tem burnout? Médicos. Segundo, má remuneração atualmente. As pessoas entram na medicina com a ilusão de que vão ficar ricas. Isso era no passado. Depois que entraram convênios médicos, depois que tem essa quantidade gigantesca de oferta de médicos, o valor que médico ganha é pequeno. O que os convênios pagam por uma cirurgia é bem pequeno. Essa frustração de estar numa faculdade difícil, achando que vai sendo cara, e cair numa realidade onde muitos pacientes não respeitam o médico, isso frustra. E terceiro, e esse é o que mais importa para você. Médicos não se cuidam. Eles só cuidam dos outros, não cuidam de si mesmos. E isso não é exclusivo de médicos. É de todo mundo que trabalha demais, que está focado apenas em produzir, ganhar dinheiro, crescer. E esquece do bem mais precioso, a saúde. O Dr. Fernando tem muitos médicos como pacientes. Médicos bem-sucedidos, com muitas propriedades, muito dinheiro e estão morrendo. De que adianta ter tudo se você não tem saúde? E aqui vem a reflexão mais importante. Quando você era mais jovem e fazia aniversário, o que as pessoas diziam? Ah, que tenha muita saúde. Parece clichê, né? Parece aquela coisa que todo mundo fala sem pensar. Mas quando a vida vai passando e você passa por algumas situações, ou você fica doente, ou alguém próximo fica, você entende. Só o que importa é saúde. Não adianta nada você descobrir que está com câncer terminal agora e ter R$1 bilhão na conta. Não adianta nada ter todo o dinheiro do mundo se seu filho tem um problema grave de saúde. Steve Jobs tinha todo o dinheiro do mundo. Um câncer de pâncreas terminal foi diagnosticado nele. Nenhum dinheiro, nenhuma tecnologia, nada salvou. Tem coisas que não tem como prevenir. Mas tudo que nós podemos empreender de pequenos hábitos de saúde, devemos fazer. E o segredo está nos pequenos hábitos que se somam. Não comece com grandes hábitos. Comece com pequenos. Você come doce todos os dias? Coma 4 vezes por semana. Depois diminui para 3. Você não toma 600 ml de água? Comece com 100 ml de manhã em jejum. É sedentário? Comece com 2 vezes por semana de atividade física. O que os estudos realmente sugerem sobre atividade física? 4 a 5 vezes por semana diminui 40% o risco de problemas cardiovasculares e de câncer. Com 2 vezes por semana já tem melhora de 19%. Você não faz nada? Comece com 2 vezes por semana. Pequenos hábitos chegam em grandes mudanças, nunca inverta essa ordem. Agora vamos falar de algo crucial que está matando milhões de pessoas silenciosamente. A quantidade certa de água que você precisa tomar por dia. A maioria das pessoas vive desidratada cronicamente e célula desidratada é célula murcha. E célula murcha não funciona bem. Você acorda desidratado sempre. Você perde 1 kg de água enquanto dorme. Através da respiração, dos fluidos do estômago e intestino que continuam sendo produzidos, do suor. Quem ronca perde 3 vezes mais água do que quem não ronca. Então o primeiro objetivo do dia é encharcar suas células. E aqui está a fórmula que você vai usar pelo resto da vida. Seu peso, X0,3, dão litros de água que você tem que tomar por dia. Exemplo, 70 kg, X0,3, 2,1 litros por dia. 80 kg, X0,3, 2,4 litros por dia. 60 kg, X0,3, 1,8 litros por dia. Simples assim. E lembra, 600 a 640 logo pela manhã em jejum. Espera 30 minutos, aí distribui o restante ao longo do dia. Mas tem um detalhe crítico que as pessoas erram. Não beba água durante as refeições. Nosso estômago não sabe trabalhar com sólidos e líquidos ao mesmo tempo. Uma digestão normal leva 1h30. Uma digestão com líquido junto leva 3 a 4 horas. Quer tomar água?
Toma 15 minutos antes de comer, ou 15 minutos depois. Durante? Nunca. E aqui vem outra revelação importante: a relação entre intestino e longevidade. Você quer viver mais? Você quer viver com qualidade? Tudo passa pelo intestino. Tem estudos mostrando que pessoas com microbiota saudável vivem mais e vivem melhor. Menos doenças crônicas, menos inflamação sistêmica, menos depressão, menos ansiedade, mais energia, mais foco, melhor imunidade. E o contrário também é verdade. Pessoas com disbiose crônica envelhecem mais rápido, têm mais doenças, morrem mais cedo. Então, quando você cuida do seu intestino, você não está apenas melhorando o hoje, você está investindo em mais anos de vida com qualidade. Agora vamos falar de algo que gera muita polêmica: probióticos, prebióticos e suplementação intestinal. O que realmente funciona? O Dr. Fernando é muito claro. Ele gosta de suplementação. Mas qual é o melhor suplemento para o intestino de todos que existem? Glutamina. Se você só pudesse escolher um suplemento para o intestino, seria glutamina. Por quê? Glutamina fecha a permeabilidade intestinal, o famoso leaky gut. Ela regenera os enterócitos, as células do intestino. Ela é o principal combustível das células intestinais. E sabe onde você encontra glutamina naturalmente? Na carne vermelha. Por isso a carne vermelha de qualidade tem tantos benefícios. Ela é rica em glutamina. Junto com a glicina, que também tem na carne, elas fecham a permeabilidade intestinal. Mas tem uma contraindicação. Quem tem câncer diagnosticado não pode usar glutamina. Por quê? Porque a glutamina pode alimentar algumas células cancerígenas. É uma coisa meio contraditória, mas é a verdade científica. Fora quem tem câncer, glutamina é o melhor para intestino. E probióticos? Probióticos são bactérias boas que você ingere para repovoar seu intestino. Funcionam? Sim, mas tem que ser probióticos de qualidade, com cepas específicas, em quantidade adequada. Não adianta tomar qualquer probiótico barato achando que vai resolver. E tem que ser aliado com prebióticos, que são as fibras que alimentam as bactérias boas. Probiótico sem prebiótico é como plantar semente sem adubo. Não vai crescer direito. Então, o protocolo completo é: glutamina para regenerar o intestino, probióticos de qualidade para repovoar com bactérias boas, prebióticos e fibras para alimentar essas bactérias, mudança de hábitos alimentares para parar de alimentar as bactérias ruins, atividade física para estimular a diversidade da microbiota, sono de qualidade para regeneração celular, gestão de estresse para não travar o intestino. É um protocolo completo, não é uma pílula mágica. Agora vamos falar de algo que incomoda milhões de pessoas, mas que tem solução: constipação intestinal, intestino preso. Mulheres são 1000 vezes mais constipadas que homens. De cada 1000 mulheres constipadas, tem apenas um homem. O Dr. Fernando tem mulheres que levam 15 dias para defecar. Tem pacientes que defecam apenas 2 vezes por mês. Tem uma paciente que defecava 1 vez por mês, a cada 30 dias, como um relógio. Imagina o sofrimento, imagina a toxicidade acumulada no corpo. Se você defeca todo dia, você é abençoado. Agradeça. Mas o que é considerado normal? Até 3 vezes ao dia é aceitável, ou até 1 vez a cada 3 dias. Mais de 3 dias sem defecar? Você está constipado, é patológico. E quais são as causas principais da constipação? Primeira, falta de fibras na alimentação. Segunda, desidratação crônica, não bebe água suficiente. Terceira, sedentarismo, não faz atividade física. Quarta, estresse e ansiedade, trava o intestino pelo anismo. Quinta, ignorar a vontade de defecar, segurar quando dá vontade. Sexta, medicamentos. Alguns remédios causam constipação. Sétima, falta de rotina, não ter um horário regular. E qual é a solução? Primeiro, aumentar fibras, verduras, legumes, frutas, grãos integrais. Segundo, tomar a quantidade certa de água, peso X 0,03. Terceiro, fazer atividade física,
no mínimo 30 minutos por dia. Quarto, usar o banquinho de 13 e 15 centímetros nos pés para abrir o ângulo puboretal. Quinto, nunca segurar quando dá vontade. Quando o corpo avisa, você vai. Sexto, criar uma rotina. Tentar ir no mesmo horário todos os dias. Sétimo, 5 minutos de caminhada após as refeições principais. Oitavo, massagem abdominal no sentido horário. Estimula o movimento intestinal. Nono, suplementação se necessário. Glutamina, probióticos, magnésio. E décimo, em casos mais graves, consultar um coloproctologista. Constipação crônica. Não é brincadeira. Pode evoluir para fecaloma, obstrução intestinal, megacólon. Tem que tratar. Agora vamos falar de algo que as pessoas têm muita vergonha, mas que é super comum. Hemorroidas. Quase todo mundo vai ter algum sintoma de hemorroida ao longo da vida. E sabe qual é um dos principais causadores? Ficar muito tempo sentado no vaso sanitário. Você está sentado num buraco, forçando toda a musculatura do reto para baixo. O Dr. Fernando opera semanalmente pessoas com doença hemorroidária prolapsada e prolapso de reto. Ele operou um rapaz de 33 anos com prolapso hemorroidário de 4º grau, o máximo. O cara não era obeso, não tinha nada, mas ficava muito tempo no vaso sanitário. A doença evoluiu de grau 1 até grau 4 por causa desse hábito. Então, a regra de ouro: defecou e sai fora. Vaso sanitário. Não é lugar para ler, atualizar a rede social, criar conteúdo, relaxar. Defecou, levanta e sai. Simples assim. E os outros causadores de hemorroida? Esfregar o ânus com força ao limpar. Constipação crônica. Fazer muita força para defecar. Obesidade. Gravidez. Sedentarismo. Ficar muito tempo em pé na mesma posição. Carregar muito peso sem técnica correta. E como prevenir? Não esfregar. Bater ao limpar, não ficar muito tempo no vaso, não fazer força excessiva, manter peso saudável, fazer atividade física, beber água suficiente, comer fibras, usar o banquinho nos pés. E se já tem hemorroida, consulte um coloproctologista. Existem tratamentos desde pomadas até cirurgias minimamente invasivas. Não precisa sofrer em silêncio por vergonha. Hemorroida tem tratamento. E quanto mais cedo tratar, melhor. Agora vamos falar de algo que pode salvar sua vida. Primeiro, médicos só falam termos técnicos a vida toda. Edema em vez de inchaço. Laparotomia em vez de abrir barriga. Hiperemia em vez de vermelhidão. Rubor em vez de inchado. É o vocabulário técnico que se torna automático. Segundo, alguns médicos falam termos técnicos porque acham bonito, acham que impressiona. Mas sabe o que acontece? O paciente não entende. E quanto mais o paciente não entende, menos ele adere ao tratamento. O Dr. Fernando quebrou isso, ele fala simples. Ele explica de forma que qualquer pessoa entende, e isso é um dom. Nem todo mundo consegue pegar um assunto complexo e tornar simples sem perder a profundidade. Quarto pilar, empatia. O Dr. Fernando nunca dá uma medicação para um paciente que não daria para um familiar que ele ama. Ele nunca indica uma cirurgia para um paciente que não indicaria para a própria família. Ele já abordou colegas médicos e perguntou: você daria essa medicação para um familiar seu? Não, não daria. Você indicaria essa cirurgia? Não sei. Então por que você indicou para o paciente? Empatia. Tratar o outro como você gostaria de ser tratado. E as pessoas sentem isso. Mesmo através da tela, mesmo através das redes sociais, você consegue identificar quem está ali apenas para vender, para lucrar, para enganar, e você consegue identificar quem está ali para ajudar de verdade. Os enganadores da internet vão acabar. Isso é questão de tempo. As pessoas estão ficando mais espertas, estão identificando quem é real e quem é fake. E o Dr. Fernando é real. Por isso o canal cresceu, por isso atravessa continentes, por isso salva vidas todos os dias. Agora vamos falar sobre a filosofia que resume tudo. Pequenos hábitos chegam em grandes mudanças.
Essa é a frase que você precisa tatuar na sua mente. Não comece querendo virar sua vida do avesso da noite para o dia. Não comece querendo fazer jejum intermitente, dieta cetogênica, malhar 2 horas por dia, meditar 1 hora, tomar 20 suplementos. Você não vai sustentar isso. Estudos mostram que mudanças radicais duram em média 3 semanas. Depois você volta para o padrão antigo. Mas sabe o que funciona? Pequenas mudanças sustentáveis que você mantém para o resto da vida. Toma 100 ml de água pela manhã? Daqui 3 semanas aumenta para 200 ml, mais 3 semanas 300 ml, até chegar nos 600 ml. Come doce todo dia? Corta para 5 vezes na semana, depois 4, depois 3, depois 2 vezes. É sedentário? Começa com 2 vezes por semana de caminhada de 20 minutos, depois aumenta para 3 vezes, depois 30 minutos, depois 4, 5 vezes. É uma escada, você sobe um degrau de cada vez. E quando você olha para trás, depois de 6 meses, 1 ano, você está no topo. Você transformou completamente sua saúde, mas fez isso de forma sustentável. E aqui vem a verdade que ninguém quer ouvir, mas todo mundo precisa. Você não tem tempo a perder. Enquanto você adia cuidar da sua saúde, enquanto você ignora os sinais do seu corpo, enquanto você acha que dá tempo ainda, seu intestino está se deteriorando, sua microbiota está em disbiose, seus pólipos estão crescendo, seu corpo está inflamando, e quando você perceber, pode ser tarde. O câncer de intestino não dói no começo, os pólipos são assintomáticos, a disbiose é silenciosa, até que de repente não é mais, e aí você está no consultório ouvindo. Infelizmente está em estágio avançado. E você pensa, por que eu não fiz antes? Porque eu não me cuidei. Não deixe isso acontecer com você. Não deixe isso acontecer com quem você ama. Agora vamos fazer um resumo executivo de tudo que você aprendeu. As 12 lições resumidas. Lição 1. O intestino produz 90% da serotonina. Ele é o verdadeiro CEO do seu corpo. Lição 2. Tome 600-640 ml de água em jejum pela manhã. Espere 30 minutos. Todos os dias, sem exceção. Lição 3. Disbiose é o desequilíbrio entre bactérias boas e ruins. A maioria das pessoas vive em disbiose sem saber. Lição 4. Evite açúcar em excesso. Embutidos, sedentarismo, celular sujo e no banheiro. Desvermine-se 1 a 2 vezes ao ano. Lição 5. Higiene anal correta. Nunca esfregue, bata com papel ou lave com água e sabão. Seque encostando. Lição 6. Posição correta para defecar. Levemente inclinado para frente, pés elevados, 13, 15 cm. Defecou e sai. Lição 7. Colonoscopia aos 45 anos. 40 se tem histórico familiar. 90% dos cânceres são curáveis com diagnóstico precoce. Lição 8. Pólipos são verruguinhas assintomáticas que viram câncer. A colonoscopia remove na hora. Lição 9. Gases. Mastigue 5 vezes, não beba durante refeições, não converse muito ao comer, caminhe após almoço. Lição 10. Durma do lado esquerdo se tem problemas digestivos. O sono é regeneração celular completa. Lição 11. Carne vermelha de qualidade tem benefícios. Glutamina, glicina. Embutidos, sim, são vilões. Lição 12. Pequenos hábitos chegam em grandes mudanças. Comece pequeno. Seja consistente. Seja paciente. E agora a pergunta que você precisa responder honestamente. O que você vai fazer com essa informação? Você vai fechar esse vídeo, voltar para a sua vida e não mudar nada? Ou você vai agir? Os sinais de alerta que você não pode ignorar. Se você tem algum desses sintomas, procure um médico imediatamente. Sangramento retal que não para ou que é abundante. Dor intensa no abdômen que não melhora. Febre alta associada à dor abdominal. Vômitos persistentes. Mudança súbita no hábito intestinal que dura mais de 6 semanas. Perda de peso sem motivo aparente. Anemia que não melhora. Fezes muito escuras ou com sangue vivo. Sensação de massa ou volume na barriga. Cansaço extremo que não melhora com descanso. Esses são sinais de alerta. Não ignore. Não ache que vai passar sozinho. Procure um médico. Faça os exames necessários. Diagnóstico precoce salva vidas. E finalmente,
vamos falar sobre a coisa mais importante de todas. Por que você precisa compartilhar esse conteúdo? Tudo que você aprendeu aqui pode salvar a vida de um pai, de uma mãe, de um filho, de um amigo. O câncer de intestino está crescendo explosivamente. 90% são curáveis com diagnóstico precoce. Mas as pessoas não sabem que precisam fazer colonoscopia aos 45 anos. As pessoas não sabem sobre pólipos. As pessoas não sabem sobre os sintomas de alerta. Você agora sabe. Você tem uma responsabilidade. Compartilhe esse vídeo. Mande no grupo da família. Mande para aquele amigo que vive com o intestino preso. Mande para aquela pessoa que está sempre cansada. Mande para quem tem mais de 45 anos e nunca fez colonoscopia. Você pode literalmente salvar uma vida apenas compartilhando essa informação. E isso não é exagero, é a pura verdade. Estamos chegando ao final desta jornada transformadora sobre intestino e alta performance. E eu preciso falar sobre algo que o Dr. Fernando Lemos compartilhou e que resume tudo. Por que o Planeta Intestino se tornou o maior canal de coloproctologia do mundo, com mais de 7 milhões de inscritos em todas as redes? A resposta está em 4 pilares fundamentais. Primeiro pilar, direção de Deus. O Dr. Fernando não consegue dissociar Deus do trabalho dele. A maioria dos cirurgiões não são religiosos. Ele não entende como. Como é possível ter tanta evidência morando numa cidade de apenas 40 mil habitantes? Como foi eleito 2 anos seguidos pelo Prêmio Best o médico mais influente e lembrado do Brasil? Como está no top 3 novamente este ano? Ele não consegue explicar isso sem Deus. E isso não é frescura bonita ou discurso pronto. É a realidade dele. Ele ora antes de cada cirurgia. Ele pede direção antes de cada decisão. Ele agradece a cada vida salva. E independente da sua religião ou crença, tem algo poderoso nisso. Humildade e propósito. Quando você entende que seu trabalho é maior do que você está aqui para servir, tudo muda. Segundo pilar. Ele fala sobre temas de interesse universal. Todo mundo defeca. Todo mundo faz higiene. Todo mundo tem intestino. São temas áridos. São temas que as pessoas têm vergonha. São temas tabus. Mas são temas que todo mundo quer saber. A diferença é que 92% das pessoas nem sabem o que um coloproctologista faz. Existe um vácuo gigantesco de informação. E o Dr. Fernando preencheu esse vácuo. Ele fala sobre o que ninguém fala. Ele ensina o que ninguém ensina. Ele quebra tabus que ninguém quebra. E as pessoas são gratas por isso. Quantas vidas foram transformadas porque alguém finalmente teve coragem de falar sobre higiene anal correta? Quantos casamentos foram salvos porque alguém ensinou sobre gases e alimentação? Quantas vidas foram salvas porque alguém explicou sobre colonoscopia e pólipos? Terceiro pilar, linguagem simples. Médicos têm dificuldade de se expressar numa linguagem que o público leigo entende, por 2 motivos. Você vai tomar os 600 ml de água amanhã de manhã? Você vai marcar sua colonoscopia se tem mais de 45 anos? Você vai parar de esfregar o ânus e começar a fazer correto? Você vai mastigar 5 vezes antes de engolir? Você vai se desverminar? Você vai compartilhar esse conteúdo com quem você ama? Porque conhecimento sem ação não vale nada. Informação sem transformação é apenas entretenimento. E o que você aprendeu aqui não é entretenimento. É informação que salva vidas. O mundo físico de hoje é o mundo digital. As pessoas passam mais tempo no celular do que interagindo presencialmente. E as pessoas já conseguem identificar quem está trazendo informação relevante, quem realmente quer o bem delas. Os enganadores vão acabar. Quem está fazendo conteúdo apenas para lucrar, para vender, para enganar, as pessoas estão identificando. Mas quem está fazendo conteúdo para transformar, para servir, para salvar vidas, esse permanece. E você que está assistindo agora faz parte de uma comunidade de pessoas que valorizam saúde, que valorizam conhecimento, que valorizam vida. E essa comunidade tem uma missão: espalhar essa informação.
não para ter like, não para ter views, não para algoritmo, mas para salvar vidas. Quantas pessoas você conhece que têm mais de 45 anos e nunca fizeram colonoscopia? Quantas pessoas você conhece que vivem cansadas, com gases, com o intestino preso, deprimidas e não sabem que é disbiose? Quantas pessoas você conhece que estão sofrendo em silêncio por vergonha de falar sobre hemorroidas, sobre higiene, sobre intestino? Você pode mudar isso. Compartilha esse vídeo no grupo da família, no grupo do trabalho, para aquele amigo que precisa ouvir isso. Você pode literalmente salvar a vida de alguém hoje. E finalmente, a mensagem mais importante. Sua saúde é seu maior patrimônio. Não adianta ter milhões na conta se você não tem saúde para aproveitar. Não adianta construir um império se você não tem energia para comandá-lo. Não adianta realizar todos os seus sonhos se você não tem corpo saudável para vivê-los. O Dr. Fernando contou sobre médicos bem-sucedidos que ele atende que estão morrendo porque não se cuidaram, trabalharam 30, 40 anos acumulando patrimônio e agora estão doentes, sem energia, sem saúde. O que eles fariam diferente se pudessem voltar no tempo? Eles se cuidariam desde o início. Pequenos hábitos diários, consistência, paciência. E você tem essa oportunidade agora. Você não precisa esperar ficar doente para valorizar a saúde. Você não precisa esperar um diagnóstico grave para começar a se cuidar. Você pode começar hoje, 600 ml de água amanhã pela manhã. 5 minutos de caminhada após o almoço. Mastigar devagar. Dormir 30 minutos mais cedo. São pequenos hábitos. Mas em 6 meses, 1 ano, 5 anos, você vai olhar para trás e agradecer. Você vai estar vivo, saudável, com energia, com foco, realizando seus sonhos, enquanto outras pessoas da sua idade estão doentes, cansadas, sem disposição. A diferença? Pequenos hábitos diários. Mensagem final. O maior planeta vive dentro de você. 15 trilhões de micro-organismos morando no seu intestino, comandando sua energia, seu humor, sua imunidade, sua longevidade. A pergunta é: quem está no controle? As bactérias boas ou as bactérias ruins? Você está alimentando seus aliados ou seus inimigos? Cada refeição é um voto. Cada copo de água é um voto. Cada decisão é um voto. E no final do dia, da semana, do mês, do ano, você colhe o que plantou. Plante saúde, plante vida, plante longevidade. E compartilhe esse conhecimento, porque dividir conhecimento multiplica impacto. E juntos podemos salvar milhares de vidas. Obrigado por assistir até o final. Obrigado por fazer parte dessa comunidade. Obrigado por valorizar sua saúde. Agora vai e transforma a sua vida. E não esquece, compartilha esse vídeo com quem você ama. Pode ser a informação que salva a vida de alguém. Um abraço forte e até a próxima.